Meus queridos irmãos, vamos iniciar o culto desta noite. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por Ele nos dar a oportunidade e as condições de estarmos aqui nesta noite. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Mas nós agradecemos a Deus porque as nossas vidas pertencem a Ele e cabe a Ele fazer de nós o que Ele achar melhor. Vamos orar nesse instante, vamos colocar em pé e vamos orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo dia, te agradecemos pelo culto da manhã, escola dominical, pelas bênçãos que Tu nos deste através do que aprendemos. Amém. Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui nesta hora, pelos irmãos que já vieram, estão aqui, por outros que estão a caminho. Ó Pai, que o Senhor receba os louvores, receba, Pai, as nossas orações e que a Tua palavra nesta noite venha nos confortar, nos edificar e nos ensinar. Amém. Abençoa, Pai, o Teu povo, aqueles que estão em casa, em suas casas, por motivos justos, que o Senhor os ajude. Se há algum desses irmãos que esteja desanimado, que o Senhor toque em seus corações para que eles se lembrem das bênçãos que o Senhor lhes tem dado e que eles possam ser agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por eles. Amém. Fala-nos nesta noite, fala aos corações dos que estão distantes, que a Tua palavra possa chegar a muitos lares nesta noite e que possa acontecer transformação de vidas e também santificação entre os crentes. Amém. Nós Te rogamos, Pai, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino 67, vamos louvar com alegria ao nosso Deus.
39. A letra lá é pequenininha, aí a letra... Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Agora. Isaías capítulo 30, a partir do verso 18 até o verso 26. Isaías capítulo 30, de 18 a 26. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais certamente, se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas, e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição, lançá-las-ás fora como coisa imunda, e a cada uma dirás:
fora daqui. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, a limpada com a pá e forquilha. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. A luz do sol será como a luz da lua será como a luz do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Que bênção, né? Que linda leitura da palavra de Deus. Que Deus possa aplicá-la aos nossos corações. Irmão Pedro vai nos dirigir a Deus em oração e lembrar daqueles pedidos, né, que foram feitos aqui pela manhã, para que Deus esteja atendendo a cada um segundo a sua vontade. Senhor nosso Deus, eterno Pai, continuando na sua presença, Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai amado, primeiramente, Deus amado, pela nossa salvação, Senhor nosso Deus, pela sua misericórdia, Senhor nosso Deus. O Senhor tem com cada um de nós, Pai. O Senhor vem abençoar a nossa vida, Pai, abençoar a nossa fé, Pai. Continuando abençoando, Senhor nosso Deus, nossa vida espiritual, Senhor nosso Deus, que nós possamos permanecer sempre firme na sua presença, Senhor nosso Deus, para fazer a sua vontade, Senhor. Amém. Nós pedimos, Senhor nosso Deus, também, Pai, o Senhor perdoa os nossos pecados, Pai, aquilo que nós fazemos que não te agrada, Deus. O Senhor tem misericórdia de cada um de nós, Pai. O Senhor venha abençoar a nossa fé, Pai, a nossa vida espiritual diante do Senhor. Amém. Pai amado, agora eu te peço, Senhor nosso Deus, as suas ricas bênçãos pela vida do nosso pastor, Pai, que o Senhor continua abençoando ele, Pai, que ele possa sempre permanecer firme, Pai, na sua presença, Pai, dirigindo a palavra de acordo com a sua vontade. Amém. E abençoa, Deus amado, cada irmão aqui apresente, Senhor nosso Deus. Abençoa, Pai amado, os enfermos da nossa igreja, Pai. Abençoa aqueles também que não pôde vir, Pai, aqueles que não vêm por negligência, o Senhor conhece cada um deles, Pai. O Senhor tenha misericórdia daqueles que estão tratando a porta. O Senhor pode estar fortalecendo, Deus, que nós possamos, Senhor nosso Deus, no dia do trabalho na sua casa, Pai, nós possamos estar unidos, Senhor nosso Deus, para te louvar e glorificar o seu santo nome. Amém. Obrigado por tudo, Deus. Dê sua bênção, Pai. Cada irmão aqui é presente, Pai, e fortalece aqueles que estão tratando a terra. Amém. Sentir a sua presença, Pai, e sentir desejo mais e mais de estar na sua casa, Deus, para fazer a sua vontade. Obrigado por tudo, Deus. Dê a sua proteção a cada irmão aqui, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, louvar a Deus, Ele merece. E faz tão bem para a nossa alma. 283 e depois o 294. Vamos louvar ao Senhor. Mais perto é o desejo que temos de estarmos mais perto do nosso Deus. Thank you.
sempre preparado. Agradeço a Deus mais por essa oportunidade. Muitas vezes o inimigo tira o desejo da gente de louvar a Deus, a gente se precisa, mas tem que fazer a vontade de Deus não vive, né? Quando bate a tristeza no peito, com meus olhos começam a chorar. Quando eu acho que não tem mais jeito, a vontade é desanimar. Me cantar um canto sozinho e pergunto, meu Deus, o que será? É tão longe o fim do caminho, quem me dá força para caminhar? Já orei, já chorei, mas não adiantou. Já pedi até na madrugada, o Senhor não me abençoou. Aí então, sinto alguém bem pertinho de mim, e me fala baixinho assim: estou aqui, sou Jesus, teu Senhor. Vim pra te ajudar, não precisa se preocupar. Sou um Deus que jamais falhará. Estou pronto a te responder. Não sou de atrasar, também não chego a adiantar. Sempre venho no horário marcado e não deixo você perder. Já orei, já chorei, mas não adiantou. Já pedi até na madrugada, o Senhor não me abençoou. Aí então, sinto alguém bem pertinho de mim, e me fala baixinho assim: estou aqui, sou Jesus, teu Senhor. Vim pra te ajudar, não precisa se preocupar. Sou um Deus que jamais falhará. Estou pronto a te responder. Não sou de atrasar, também não chego a adiantar. Sempre venho no horário marcado e não deixo você perder. Amém.
Amém. Que mensagem de conforto. Momentos difíceis, quando nós, na fraqueza da nossa fé, muitas vezes imaginamos que está tudo acabado e Deus está dizendo não. Quando você pensa que está tudo acabado, aí é que as coisas estão começando a mudar, a melhorar. A nossa fé é a base, é o alicerce para nós enfrentarmos toda essa onda difícil, ameaçadora, que está aí fora, que está no mundo, né? E como filhos de Deus, é claro que nós temos que tomar os devidos cuidados, as cautelas e, né, a prudência necessária. Mas também, por outro lado, irmãos, não podemos e não devemos nos atemorizar, né, ou nos acovardar. Porque se essa pandemia se estender, queira Deus que não, claro, né? Mas vamos imaginar que ela vai ainda por mais 10 anos. A igreja vai parar, a igreja vai fechar suas portas, os irmãos vão ter que ficar todos em casa com medo de enfrentar isso. Então, irmãos, primeiro cautela, prudência, mas também uma questão de fé, né? Nós temos que priorizar o reino de Deus. A nossa vida pertence a Ele, é claro, né? Como disse Paulo, quer morramos, quer vivamos, nós somos o Senhor, nós somos dele. Chegando a hora, é claro, Ele vai nos levar, mas se não é a vontade dele, mesmo em meio a tantas mortes, Ele vai preservar a nossa vida. Não foi assim que aconteceu com o pastor José Silvestre lá em Vitória da Conquista? Não é? Ambos, ele e a esposa, contraíram o Covid. Ela, Deus levou. E ele, Deus permitiu que ficasse. Não poderiam ter morrido os dois? Ou não poderiam ter escapado ambos? Irmãos, nossas vidas estão nas mãos de Deus. Não deixarmos que o medo, é claro, eu já disse e vou repetir, os cuidados, a prudência, a cautela, não vamos subestimar a gravidade do vírus, né? Não vamos fazer pouco caso com ele, mas também, por outro lado, não vamos deixar que uma crise dessas afete a nossa fé, nos cause medo e pavor, né, maior do que a nossa fé. Que isso não esteja acontecendo conosco, que os irmãos estejam, né, com seus olhos espirituais voltados para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em primeira carta de João, capítulo 3. João, capítulo 3. O apóstolo João foi conhecido, chamado de o apóstolo do amor. Era aquele que estava sempre junto de Cristo. Eu creio que todos os apóstolos, colegas dele, sofreram, discípulos, né, com os sofrimentos de Cristo. Mas eu creio que João sofreu mais do que os outros, pelo fato dele, não é, sentir de perto os sofrimentos de Cristo. A Bíblia não narra isso, não fala, mas eu até imagino que João muitas vezes chorou, talvez escondido, quando pensava no que estava acontecendo com Cristo e com o que iria acontecer com ele. Ele deve
algumas vezes ser chorado em ver, em saber do que iria acontecer com o seu mestre. Nesta primeira epístola, do capítulo 3, ele fala assim, vede, ele quer nos chamar a atenção aqui para um fato importante. Ele fala, vede que grande amor nos tem, 1 João, a epístola, né? Não é evangelho, é a epístola. 1 João 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Irmãos, ele usou o advérbio de intensidade grande, porque não havia outro, para descrever e para definir, para explicar o amor de Deus. A única palavra que ele encontrou foi esta, grande. Ele não estava aqui, irmãos, na ótica humana, dimensionando, não é? Dando dimensões, dizendo o amor de Deus é grande até aqui. Não foi este o sentido, o pensamento dele. Quando ele fala, ele nos chama a atenção para vermos que grande amor nos tem concedido o Pai. Ele está querendo nos dizer que o amor que Deus nos dispensou, irmãos, não tem dimensões. Não tem como nós explicarmos com palavras humanas. Esse mesmo apóstolo, do capítulo 3, agora do Evangelho, não da Epístola, do capítulo 3, versículo 16, ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que ele quis dizer com isso? Não houve, ele não tinha como, não tinha palavras no seu vocabulário para explicar. Ele falou de tal maneira, uma maneira inexplicável. Não temos como nós dimensionarmos o amor de Deus, irmão. Não tem como. E aqui ele usa o mesmo pensamento. Grande amor que nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O amor que Ele nos deu, o amor que temos conosco, o amor de Deus, fez com que produzisse, causasse, operasse, realizasse em nós uma transformação tão grande que nós passamos a ser chamados ou nos tornamos filhos de Deus. O amor de Deus ocasionou isso, através da morte de seu filho na cruz, derramando seu sangue. É claro que ele está falando para os que creem, para os que obedecem, para os que amam a Deus. O amor de Deus é para todo mundo, mas nem todo mundo quer o amor de Deus. Nem todos querem o amor de Deus, mas Ele ama a todos, né? Ele ama a todos. É como aquele filho que é amado pelo pai, pela mãe, mas ele faz pouco caso do amor do pai e da mãe. Ele não valoriza esse amor. Era para o filho pensar, não, eu vim das entranhas da minha mãe, eu nasci da barriga dela, eu tenho que valorizar esse amor que ela teve por mim e que ela tem por mim. Mas muitas vezes o filho é rebelde,
é desobediente, é transgressor dos preceitos da família e faz coisas erradas que envergonham o nome da família. Assim acontece com o mundo lá fora, irmãos. O amor de Deus é dispensado a todo mundo, a todas as pessoas, mas muitos fazem pouco caso, desprezam o amor que Deus tem por eles. Eu contei aqui para os irmãos há um tempo atrás sobre um ateu que desafiou a Deus. Ele conversava com um pastor e naquela conversa o pastor provou pela palavra de Deus que Deus é real, que Deus existe. Tudo que os nossos olhos veem e até o que nós não vemos, não podemos ver, foi Deus quem criou. Mas aquele ateu dizia: eu não creio nesse Deus que vocês dizem que existe, e eu vou fazer uma prova para você. Ele disse ao pastor. Eles estavam lá fora, em pleno dia. Ele olhou para o céu, levantou o seu braço, apontou o seu dedo indicador para cima e disse: se você existe, Deus, me mate agora. Eu vou dar um tempo. E ele ficou assim: estou esperando você me matar, se você existe. E o pastor de braços cruzados, olhando para ele, talvez ele imaginando que estava derrotando o pastor, né, com o seu argumento. E quando passou um determinado tempo e Deus não cumpriu com a sua ordem, com o seu pedido, ele se voltou para o pastor e disse: está vendo que o seu Deus não existe? Porque se ele existisse, ele teria atendido ao meu pedido e me tirado ali. E o pastor, pacientemente, com muita prudência, perguntou para ele: você tem quantos filhos? Ele disse: quantos? Se um dos seus filhos chegasse para você com uma faca e colocasse nas suas mãos e dissesse para você: pai, me mate, você mataria seu filho? Não mataria por nada meu filho. A mesma coisa aconteceu agora com você em relação a Deus. A Bíblia fala que Deus não ouve aos loucos, não atende aos loucos. E você é um louco. E se ele não lhe matou agora, não atendeu ao seu pedido, não é porque ele não existe, ele é real, mas é porque ele ama você. Voltando ao versículo 1 de 1 João capítulo 3, ele fala: de fato, nós somos filhos de Deus. Não temos dúvidas disso. Quando ele fala que há um grupo, que há uma geração, que há um povo que é filho de Deus, é porque há outros que não o são. É isso. Eu já ouvi pessoas lá fora dizerem: todo mundo é filho de Deus. Não. É filho por criação, porque Deus dá a manutenção, dá a vida, dá o sustento, mas espiritualmente o pecado rompeu, quebrou essa filiação do homem com Deus. Foi preciso que Jesus viesse para que, através de sua morte, o homem se reconciliasse ou reatasse a sua filiação com Deus, passasse a ser filho de Deus através da fé no sacrifício de Cristo, o seu sangue derramado naquela cruz.
Mas ele fala: agora eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas, eu tenho segurança. Essa promessa, ela está cimentada, ela está concretizada, ela está confirmada no meu coração. Agora eu sou filho de Deus. Por essa razão, o mundo não me conhece, não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Há uma divisão, há uma separação entre pessoas e pessoas. E quem faz essa separação é o pecado. De um lado, aqueles que um dia reconheceram seus pecados e os confessaram a Cristo. Do outro lado, aqueles que ainda não reconheceram, não admitiram que são pecadores, que estão perdidos e carecem da glória de Deus. Mas ele fala: por essa razão, o mundo não nos conhece, nos ignora e não crê na nossa fé e no nosso testemunho. Se algum irmão ou irmã fala para alguém descrente que agora é salvo, que agora é filho de Deus, ele vai tirar o sarro de você. E ele não vai crer nessa sua afirmação. Não tem problema, irmão, se não crê. O importante é a nossa convicção cristã de que agora nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, e esse sangue tem nos purificado de toda maldição, e através dele nós tivemos acesso ao Pai, como fala o próprio Cristo. No versículo 2, ele nos trata, usa um pronome de tratamento carinhoso, afetivo. Ele fala amados. Interessante que a gente não ouve lá fora os homens se relacionarem e tratarem uns aos outros usando esse pronome de tratamento amados, esse adjetivo. Mas o apóstolo Paulo, como era chamado o apóstolo do amor, ele se dirige aos crentes chamando-os de amados, não odiados. É o que a gente ouve lá fora. Quantas vezes eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, porque os homens não mantêm comunhão uns com os outros por causa do pecado, por causa das discórdias espirituais. Mas em Cristo nós podemos tratar uns aos outros de amados. Ele fala amados agora. Olha que ele está repetindo esse advérbio de tempo, não é? Agora nós somos filhos de Deus. Eu não tenho dúvida, nós não temos dúvidas disso. É a fé que nos capacita a termos essa convicção, a termos essa certeza. Não existe mais ou menos no vocabulário do crente. Nós cremos, nós somos, nós pertencemos a Deus. Agora nós somos o quê? Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não somente porque Ele nos criou, mas porque Ele nos resgatou na pessoa de Cristo, mas porque Ele nos comprou, Ele nos pagou pela nossa alforria, nossa libertação. Nós agora somos filhos de Deus. Mas ele continua dizendo: e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Se já é maravilhoso demais, se já é extraordinário demais sermos filhos de Deus, coisas melhores virão pela frente, irmãos.
ele fala, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar, quando ele vier da glória e na glória, nós seremos semelhantes a ele. Irmãos, um dia nós teremos um corpo glorificado, um corpo 0 quilômetro, isento de todas as mazelas do pecado. Tudo isso vai ficar no passado e no esquecimento, porque a Bíblia fala que nós não lembraremos de nada que ficou para trás. Ele apagará todas as lembranças dolorosas do pecado que nos feriram, que nos machucaram e que nos levaram à morte. Ele disse, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo face a face, haveremos de vê-lo como ele é. Irmãos, lembram-se de Moisés, quando Deus lhe apareceu no monte, e a glória era tão extraordinária, tão ofuscante, que Moisés não podia contemplar. E ele até pediu para Deus, Senhor, permite-me vê-lo. E Deus lhe responde a Moisés, nenhum homem que tenha me visto tenha ficado vivo. Mas eu vou lhe dar uma chance. Eu vou passar e você me verá pelas costas. Não é que Deus tenha corpo, Deus não tem físico, mas esse processo chama-se teofania, né? Na linguagem teológica chama-se teofania. Deus é espírito, ele não tem corpo, mas Deus naquele instante se fez, né? Tomou a forma humana para que Moisés pelo menos o vislumbrasse, o visualizasse pelas costas. Mas no céu, quando lá estivermos, irmãos, não teremos barreira nenhuma, impedimento nenhum, e nós vamos poder ver a Cristo face a face. Essa promessa me faz bem-aventurado e me deixa motivado quando nós vimos ao nosso redor tantas mazelas, tantas desgraças, tantos males, tantas pragas, tantas mortes, tantos crimes, tanta fome, tanta miséria. Irmãos, a vontade que temos é de sairmos logo daqui. Mas se ainda não saímos, é porque temos uma missão. A Igreja de Cristo tem uma missão a cumprir aqui na terra. Mas nós haveremos de vê-lo. E naquele dia, quando sairmos daqui, seja pelo arrebatamento, ou seja pela morte, de qualquer maneira nós vamos. A Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois que eles ressuscitarem, saírem dos túmulos, eles já vão sair com seus corpos glorificados. Não importa se eles não estão nos túmulos, se foi um crente que morreu, né, afogado, que morreu, foi engolido por um peixe, ou foi queimado e o seu corpo se transformou em cinzas. Isso não tem problema para Deus, isso não é problema se ele teve o poder de criar o corpo
ele vai ter poder de refazer esse corpo, não importa o que tenha acontecido com ele. E ele fala, porque haveremos de vê-lo como ele é. Lá no céu, irmãos, não vamos contar historinhas do passado. Nem tampouco você vai... não adianta você estar sonhando, a minha mãe que já se foi, eu quero encontrá-la lá no céu e sentar com ela. Isso não vai acontecer mais. Você não vai ver sua mãe como sua mãe, nem seu pai como seu pai. Nós vamos ser todos remidos do Senhor. Lá não haverá laços consanguíneos, familiares no céu. Antigamente a gente cantava, não sei se é do cantor o hino, eu até cheguei a cantá-lo, né? Mas depois a gente vai, eu quero ver mamãe estar com ela no jardim. Mas isso não vai acontecer. Mamãe, mamãe, vem aqui, eu quero lhe dar um abraço, matar a saudade. Isso não vai acontecer. Os laços consanguíneos, familiares vão desaparecer aqui. Agora, essa família cristã, espiritual, ela vai se estender por toda a eternidade. É claro que lá não vou chamar o irmão Pedro, vem aqui, vou lhe dar um abraço, irmão Saulo, irmão José Antônio, não. Lá nós vamos ter um novo nome, né? O novo nome, vamos estar juntos, mas todos os remidos, diante do trono, louvando ao Senhor por quantos anos, por quantos séculos? Por toda a eternidade. E ele agora fala no versículo 3 do capítulo 3, e assim mesmo se purifica todo o que nele, em Cristo, tem esta esperança, assim como ele é puro. O que é que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Todo aquele que a si mesmo se purifica, todo o que nele tem essa esperança. O que ele está dizendo é o seguinte: na medida em que nós nos envolvemos com essa promessa, na medida em que nós nos achegamos mais a Deus, na medida em que nós nos consagramos mais a Ele, nós vamos, irmãos, nos distanciando do pecado, nós vamos nos distanciando do mundo, nós vamos nos aproximando mais do céu. A si mesmo se purifica todo aquele que nele, o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Meus queridos, meus amados irmãos, nós estamos vivendo em um mundo completamente, em um mundo totalmente corrompido, em um mundo totalmente depravado, degenerado, que se encontra em estado de decomposição espiritual. O escritor de Provérbios fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Na medida em que nós vamos, chegando ao fim dessa jornada, ao invés de ser um túnel escuro, tenebroso, a luz está brilhando lá no final dele. Mas com o mundo é diferente. Pelo fato do mundo, das pessoas não terem essa esperança, eles estão se aproximando mais e mais da escuridão espiritual. O apóstolo Paulo fala que esse mundo está coberto de trevas, mundo tenebroso. Esse é o sentido, a palavra tenebroso tem a ver com trevas, escuridão. O mundo, cada dia que passa, está adentrando esse túnel tenebroso, escuro.
estava conversando com alguém da família, ele dizendo que esperava que as coisas melhorassem depois dessa pandemia. Eu disse para ele: não, não e não. Biblicamente, não. Profeticamente, não. Escatologicamente, não. O mundo não vai melhorar daqui para frente. Aí alguém que não conhece as Escrituras, alguém que não conhece as profecias, fala: esses crentes dessas igrejas são pessimistas, só pensam no ruim, só pensam no pior. Não é, irmãos, é uma realidade. A Bíblia fala que o homem sem Deus, ele vai cada dia mais se degradando, ele vai cada dia mais descendo os degraus da moral, os degraus da ética, os degraus do temor a Deus. Ele vai cada dia se afugentando, se distanciando de Deus. Não é que nós sejamos pessimistas, é que a realidade é essa. Os homens e mulheres desse mundo, cada dia que passa, eles se distanciam de Deus. O pecado nos separa de Deus. O sangue de Cristo nos aproxima dele. E esse mesmo apóstolo, ele fala no primeiro capítulo da sua epístola, primeira carta, que se andarmos na luz, como ele, Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós temos um escape, irmãos. O mundo não percebe isso porque os seus olhos estão anuviados e fechados pelo pecado. Mas há uma solução para quem se arrepende, há uma saída para quem reconhece a tempo e está no caminho indo em direção à morte eterna, em direção à destruição eterna. E esse caminho é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus, ao Pai, a não ser por mim. O nosso mediador, o nosso intercessor é Jesus. Não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Maria. O nosso mediador é Jesus. Entre Deus e os homens é Cristo, o Filho de Deus. Os apóstolos, os santos de Deus do passado, precisaram de Cristo para a sua salvação. Maria, na sua oração, lá no Evangelho de Lucas, e é até bom que nós nos reportemos a esse texto. A alegria dela foi tão grande, né? E ela compôs um cântico. Foi? Ela compôs um cântico. E ela fala assim, no capítulo 1:46, o cântico dela, né? Porque eu estava confundindo aqui o capítulo 2, mas é o capítulo: então disse Maria, minha alma. Olha aqui, o cântico dela. Ela entoou isso aqui, ela pronunciou isso aqui cantando, louvando ao seu Deus. Ela fala: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Quem era o Senhor aqui? Com S maiúsculo, Jesus. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador.
ela precisou de um Salvador para que ela chegasse ao céu. Porque contemplou na humildade, que é uma outra versão que fala na baixeza de sua fé. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E não foi só Maria chamada, tratada de bem-aventurada. Todos os que são filhos de Deus são bem-aventurados. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia, olha, ela apela até para a misericórdia do Filho. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. E mais adiante, ela fala no versículo 53, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Ela está dizendo dos que creram, dos que creem e dos que rejeitam, dos que amam e dos que odeiam a Cristo. Ela foi uma das que foi alcançada pela graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho de Deus amado. Portanto, meus queridos irmãos, amigos que nos assistem nesta hora, a oportunidade é aberta, a porta está escancarada para todos quantos queiram receber a Cristo como Senhor e Salvador. Porque Deus amou o mundo, não apenas uma parte dele, mas a todos os homens de todas as gerações, de todas as nações e de todas as etnias. O amor de Deus é dispensado a todos os povos. E a partir do momento em que homem e mulher se convertem e são alcançados pela graça de Deus, eles passam a dizer como o apóstolo João: agora, nesse momento, eu não tenho dúvidas, eu sou filho de Deus. E coisas melhores irão acontecer. Um dia nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Se você nessa noite sentiu-se tocado pela palavra de Deus, reconcilie-se com o Senhor, arrependa-se dos seus pecados, creia no sacrifício de Jesus, coloque a sua vida no altar dele, admita os seus pecados, a sua condição. Se você não está fazendo a vontade de Deus, ou não tem um compromisso com o reino de Deus, passe a fazer isso agora, passe a fazer isso hoje, e com certeza o Senhor vai vir ao seu encontro e lhe dar a salvação eterna, o perdão dos seus pecados e a garantia da vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 185.
Irmãos, nós vamos orar nessa oração. A irmã Sônia não está passando bem, ela teve um problema, né? Do estômago. E está em casa tomando os remédios. Vamos orar por ela. Sim, mãe. Eu também quero falar com o Sr. Nelson. Todo dia a pressão dele vem a zero e ele chega em casa muito mal. Hoje fomos na diálise de manhã, chegamos agora 3 horas e ele não está bem. Agora está melhor. E uma amiga nossa também está internada com problema também lá. Estou pagando aquelas pessoas ali. Comigo, eu estou com muita dor no braço, está difícil para cuidar. Acho que Deus tem misericórdia. Né? Mas eu quero agradecer pelo ano que passou e por estar aqui no Amém. ano. Sempre que eu não vim, irmão, não é porque eu não queira vir, porque é difícil para mim. A gente sabe disso, né? Sabe, o crente fiel, quando falta, é porque tem um motivo justo, né? Então vamos orar nesse instante, né? Encerrando. Irmão Zé Antônio, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós rendemos graça, Pai, pela palavra que ouvimos, Pai, pelo entendimento da tua palavra. Nós te agradecemos, nosso Deus, pela vida que nos dá, pela saúde, Amém. pelos irmãos, pelo trabalho, por tudo, Pai. Amém. Agradecemos, ó Pai, pela comunhão que tivemos aqui, pela palavra. Pedimos ao nosso Deus que venha estar conosco, nos abençoando, nos fortalecendo cada vez a nossa fé, para que nós não venhamos desfalecer, mas que possamos viver conforme a tua vontade. Amém. Abençoa a nossa igreja, abençoa as pessoas, o ministério, a reunião, a nossa igreja. Abençoa os enfermos, Pai. O Senhor é conhecedor de cada um de vocês. Amém. Possa estar abençoando e curando os que estão trabalhando. Rogamos pela nossa nação, pelos teus reais, oramos pelo Deus sustento e a cura completa. Amém. Seus pedidos para a nossa irmã Lúcia, pelo que o Senhor possa estar esse ano. Nós agradecemos a nosso Deus pela melhora da minha esposa. Amém. Amém. Continua abençoando ela, a minha filha, Senhor Deus. Vamos ter nosso Deus também para agradecermos pela recuperação do nosso quadro. Todos os nossos irmãos que estão doentes, nós agradecemos, Pai, pedimos ao nosso Deus pela família de Jesus Cristo. Amém. Todos nós, Senhor Jesus, podemos confortar por essa perda, a mãe deles, Senhor Deus, os irmãos, confortando, Amém. tocando no coração deles, Senhor Deus, que eles possam viver só sobre a Deus. Amém. Pai, nos leva agora para o nosso lar, nos dê uma noite cheia do teu amor. Que possamos estar sempre unidos em oração, ao louvor a teu santo nome. Amém. Nós oramos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Amém.